Prezadas e prezados, em primeiro lugar eu peço desculpas aí pelo meu cabelo, ele tá meio revolto hoje, né? Você tá vendo aqui, né? Ó, parece que eu sou um punk, né? Eu podia jogar água no cabelo para não ficar assim, mas achei que ia ficar artificial. Vai com o cabelo assim mesmo, tá? Mas eu quero conversar com você sobre um comparativo entre a novela Vale Tudo de agora e a que está passando na Globo, né? E a novela Vale Tudo de 1988, né? Você não vai conseguir assistir em nenhum canal um comparativo como esse, eu te garanto, tá? Então vamos a ele, gente. Apesar do cabelo aí meio arrepiado, né? Olha como ele tá, ó, né? Enfim, vamos a esse comentário sobre a Vale Tudo. Gente, vocês sabem que eu não costumo escrever para fazer roteiro aqui do que eu vou falar, né? Eu falo tudo de improviso, eu falo sem roteiro escrito, normalmente, né? Em 90% dos casos eu faço isso. Só que esse tema para mim é tão importante que eu fiz um roteiro escrito para não esquecer nada de importante, tá? Então, gente, o primeiro ponto que eu vou ressaltar para vocês é o seguinte: eu estou vendo a Vale Tudo antiga, a de 1988, pela terceira vez. Pela terceira vez, tá? A primeira vez, quando passou originalmente, era a época do videocassete. O que eu fazia? Eu não podia ver na hora, porque eu fazia a faculdade de administração na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Tava no primeiro, no segundo período, né? Logo no início da faculdade, então eu estudava à noite. E a novela dava à noite. O que eu fazia? Eu programava lá meu videocassete para gravar a novela e aí no dia seguinte eu assistia, né? Naquela época eu ainda com 18 anos incompletos, né? Eu era filhinho de papai, então eu tinha tempo para ver a novela, né? Durante o dia, né? E logo aí no terceiro semestre eu comecei a trabalhar, a fazer estágio e tal, né? Mas na época da novela eu conseguia ver a novela no dia seguinte. Então eu programava o videocassete e aí via, né? Bom, a segunda vez que eu vi a novela foi no canal Viva, quando reprisou pela primeira vez no canal Viva, né? Então, às vezes eu via o capítulo à noite, né? Porque passava meia-noite e meia, né? Eu chegava do meu trabalho, eu dava aula à noite, né? Era professor universitário, eu chegava por volta de meia-noite, aí tomava um banho, comia rápido e meia-noite e meia eu via, né? Aí quando não dava tempo, que eu teria que ver de dia também tinha dia que eu dava aula, tinha dia de manhã, tinha dia que não, né? Então eu assistia a reprise, né? E depois tinham as maratonas do Viva, né, no final de semana. Então, quando não dava para ver algum capítulo, eu via na maratona, né? E agora estou assistindo pela terceira vez, né? Porque eu tive a ideia de comparar a Vale Tudo atual com a Vale Tudo de 1988. Então, estou assistindo pela terceira vez. Eu já estou no capítulo 20 da novela antiga, né? A novela nova eu vi todos os capítulos até agora, né? E tá quase no mesmo ponto, porque o último capítulo da novela atual da Globo, né, é o que o Rubinho, o pianista, falece, né, e o enterro dele, né. E eu na outra, na Vale Tudo Antiga, eu já tô no capítulo 20, em que o pessoal já está em Búzios, né. Não era Paraty, gente, era Búzios, a cidade original era Búzios, né. E o Rubinho vai tocar lá, né, o capítulo acabou com ele sendo apresentado pelo Afonso Reutemann, a Maria de Fátima, que vai fazer de conta que não o conhece, né? E que na verdade é filha dele. Então estou quase chegando na Vale Tudo antiga ao que está acontecendo na Vale Tudo atual. Então a ideia é fazer uma comparação entre as duas, né? Então, gente, eu vou falar primeiro sobre a Vale Tudo atual, né? A Vale Tudo atual, ela é mais ágil, né? Ou seja, o mundo que a gente vive, os tempos modernos, tudo é pra já, tudo é rápido, né? Tanto é que aqui mesmo no YouTube a garotada prefere ver shorts, né? Que são os vídeos até 1 minuto, né? Do que ver vídeos mais extensos como esse que eu tô fazendo aqui pra vocês, né? Então tudo é rápido, tudo é pra já, tudo é instantâneo. E a novela atual, a da Manuela Dias, conseguiu fazer isso, né?
Ou seja, você consegue ver as coisas com uma linguagem mais ágil, mais direta, mais imediata, né? Tanto é que a novela não chegou nem aos 20 capítulos, né? Na versão atual, e o Rubinho já morreu, né? Aqui na versão antiga eu acho que o Rubinho vai morrer lá pelo capítulo 23 ou capítulo 24. Então, isso é um ponto positivo da novela, a novela é mais ágil, né? Bom, segundo ponto positivo da novela atual, né? É a inclusão de negros, né? Sem dúvida nenhuma. Isso não é esta novela, né? São as novelas da Globo em geral. A Globo está fazendo enredos em que mais personagens negros são contemplados, né? E essa novela não é exceção. Por exemplo, o Jarbas, que na primeira versão era branco, agora ele é negro, né? O André, que na primeira versão era branco, agora ele é negro, né? A Eunice, esposa do Bartolomeu, que era branca, é negra, né? A filha dela, Fernanda, também é negra, né? Interpretada na primeira versão pela belíssima e branca, né? Flávia Monteiro, né? Então tem mais personagens negros do que tinha, e isso é muito bom, né? A própria protagonista, Maria de Fátima, é negra, né? Então isso aí realmente foi um grande acerto, e até a maior protagonista da novela, que é a Raquel, brilhantemente vivida pela Thaís Araújo, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouco, é negra, né? Então, você ter mais negros, eu acho legal, né? O que talvez não seja muito apropriado é que as novelas da Globo em geral, e estamos vendo ainda como vai ser essa, né? Mostram muito relacionamento interracial, né? Ou seja, negros namorando com brancos, né? E isso, gente, não é que eu seja contra, pelo amor de Deus. Eu acho que quanto mais liberdade criativa tiver, melhor. E quanto mais negro namorar branca e negras namorarem brancos, tanto melhor. Mas é uma coisa que não acontece tanto na sociedade, não está tão espelhada na sociedade, né? Mas ter mais presença negra, eu acho um golaço, né? O terceiro ponto é o seguinte, a Vale Tudo atual, ela trabalha com umas causas sociais que são bem contemporâneas, né? Que lá na época da Vale Tudo antiga também eram trabalhadas, mas não com a intensidade de agora. Então, por exemplo, eu acho que foi genial você botar ali a Solange Duprá, né? Vivida pela Alice Wegman, sendo diabética, né? Eu sou diabético e eu me sinto representado ali. Então, isso foi uma coisa muito legal. O namorado dela, atual namorado, depois vai deixar de ser, né? O Afonso Reutemann, o herdeiro milionário, o melhor partido do Brasil, o cara é defensor das causas ecológicas, ele é defensor da prática de esportes, ele pratica triatlon, né? Então, são causas interessantes, tanto a ecologia como esportes, e a gente vê isso com mais nitidez nessa versão atual do que na Vale Tudo de 1988, né? Agora, gente, outra coisa que eu quero falar, e agora vamos falar da Vale Tudo antiga, né? Falamos 3 aspectos positivos da Vale Tudo atual, então vamos falar 3 aspectos da Vale Tudo antiga, né? Primeiro, gente, a Vale Tudo antiga tem um texto que é absolutamente excepcional, né? Então você tem sacadas, né? De linguagem mundana, contemporânea, daquela época, é óbvio, né? Mas você também tem alguns pensamentos, algumas filosofias e tudo isso, gente. O Gilberto Braga era um gênio, né? Gilberto Braga era gênio. E você percebe que o Gilberto Braga, ele era um admirador do Marcel Proust, né? Marcel Proust, que para mim é o maior escritor de todos os tempos, né? O francês Marcel Proust. Ele escreveu um livro com 7 volumes chamado Em Busca do Tempo Perdido, né? São 3.300 páginas. Eu já vi esse volume todo, já li 2 vezes, né? É a coisa mais maravilhosa que eu já li na minha vida, né? E o tempo inteiro vai falando sobre o quê? Como sabores geram recordações, como passagens geram recordações, como amigos geram recordações, né? Então o livro é maravilhoso. Não vou dizer para vocês que é um livro fácil de ler, não é. É até bem difícil, mas é um livro absolutamente maravilhoso. E sim, gente, pelo que eu conheço de Shakespeare, eu li pouco Shakespeare, né?
O que eu li do Shakespeare que eu lembro foi o Hamlet, que é maravilhoso, é fora de série, né? E eu li também, obviamente, o Romeu e Julieta, né? Não li mais Shakespeare do que isso, infelizmente, né? Mas a impressão que eu tenho é pelo Shakespeare que eu conheço e pelo Proust eu ainda prefiro o Proust, tá? E o Gilberto Braga é proustiano, né? Isso está muito claro, isso se reflete no texto, o texto dele é maravilhoso, né? Como a linguagem agora na Vale Tudo atual é uma linguagem mais moderna, né? Então alguma coisa importante do texto se perdeu que está na Vale Tudo original, né? Outro ponto é o seguinte, alguns personagens periféricos, né, na Vale Tudo antiga, eles têm atuações absolutamente excepcionais, mesmo sendo periféricos, né? Eu anotei aqui para não esquecer de falar de ninguém, né? Por exemplo, a Lília Cabral fazendo Aldeir de Candeias, né? A Aldeir de Candeias é divertidíssima, divertidíssima. A Lília Cabral não era uma estrela na época, ela era de elenco de apoio, né? Mas ela já roubava a cena, né? Depois ela se tornou a estrela que ela é hoje, né? A partir da novela História de Amor, que está dando na Globo, não vale a pena ver de novo, né? Ela se tornou uma grande estrela, mas ela já mostrava ali imenso talento, né? A Karina Telles, desculpa, Karina, mas você não chega nem perto, né? Você tem o Stefan Nercessian, personagem que usava uma linguagem muito jovial, muito contemporânea para a época e tudo, né? Ele era cheio daquele linguajar carioca, né? Porém, o cara é extremamente ético, né? Embora falhasse às vezes, né? Tem uma passagem maravilhosa, né, que ele está aconselhando o André a devolver o isqueiro do Renato, né? A gente na vida não deve tentar levar vantagem, vamos ser corretos e tudo, mas ele é taxista e o André dá uma invertida dele, né? André que é o Marcelo Novaes, né? Tio, mas você também quando roda durante o dia não bota a bandeira 2? Enfim, mas a atuação do Stefan Nercessian, um personagem pequeno, muito boa, né? O Cláudio Correia Castro, gente, que ator era aquele? Que ator era aquele, né? Eu não estou dizendo que o Luiz Melo está fazendo mal o Bartolomeu, não. O Luiz Melo é um grande ator também, um ator de teatro, um ator muito culto, muito metódico, um artista de teatro mesmo, né? Mas o Cláudio Correia Castro, ele fazia de uma forma mais, digamos assim, filosófica, né? Ele passava para a Raquel e para o Ivan uns conselhos, né? Que eram maravilhosos, né? E, assim, o Luiz Melo também passa esses conselhos, mas é uma coisa mais en passant, mais ligeira, né? O Cláudio Correia Castro, ele tinha aquela coisa do consigliere, né? O conselheiro, o bom e velho conselheiro, né? Que papel do Cláudio Correia Castro já falecido, né? Bom, o Reginaldo Farias, né? Você pode até questionar para mim, pô, o Reginaldo Faria é apoio? Na minha visão né? Daqui a pouco eu vou falar sobre os atores principais e você vai entender por que o Reginaldo Faria é apoio, né? Fazendo o Marco Aurélio, né? O Marco Aurélio era capaz de alguma generosidade com quem era próximo dele, né? Com o filho dele, com a mulher dele, que passa a ser a Leila, né? A belíssima Cássia Kiss na época, né? E tudo, né? Com o Bruno, que é filho da Leila, mas com quem ele não tem interesse de ter boas relações, ele era um cavalo, absolutamente um cavalo. Esse Marco Aurélio do Alexandre Nero, perto do Marco Aurélio do Reginaldo Farias, né? Não chega nem perto, né? E o Reginaldo Faria fez com muita competência, né? Bom, gente, o Sérgio Manberti. O Sérgio Manberti fazia o mordomo, o Eugênio, né? Olha, gente, que personagem interessante. Ele cresceu tanto durante a trama, lá em 1988, né? Que, inclusive, ele era um dos grandes cotados para ser o assassino da Odete Roitman, né? E ele era um personagem muito impacto, ele era muito apegado e dedicado à família Reutemann, ele tratava
a Celina, né, que era a grande Natália Timberg, né, e a Heleninha, que era a maravilhosa Renata Sorrah, como se fossem família dele. Então, e ele vinha com umas tiradas espirituosas, ele falava muito de cinema, sobre os clássicos do cinema. Esse Eugênio do Luiz Salem tá apagado, 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 né? Bom, e finalmente também não é a principal, mas é no apoio talvez uma das principais, né? A Lídia Bronte, né? Fazendo a Solange Duprat, né? A Lídia Bronte era absolutamente perfeita, tá? Não estou desmerecendo a atuação da Alice Wegman, né? Inclusive essa menina teve um profissionalismo danado, né? Porque ela emagreceu pra caramba para ficar com o biotipo da Lídia Bronte, né? Só que mesmo assim, gente, o charme com que a Lídia Bronte fazia era um negócio assim espetacular, né, Cherie? Né? Bom, outro ponto positivo da Vale Tudo antiga eram as reviravoltas, né? Gente, há várias reviravoltas, né? Há, por exemplo, a reviravolta do Ivan, que consegue finalmente se tornar um gestor nas empresas da Odete Reutemann, né? Na TCA, né? Que era a companhia de aviação, né? É claro que nessa versão também acontecerá, né? Mas ali era uma coisa original, né? Mas sobretudo, gente, tem a virada da Raquel, né? A Raquel, ela passa de uma mulher, praticamente uma guia turística pé rapada em Foz do Iguaçu, para a grande empreendedora no ramo de alimentação, né? Agora, a coisa mais interessante na versão anterior que eu vejo é o seguinte: no início da novela, embora muita gente ache que o cafajeste é o César Ribeiro, não, quem é a cafajeste é a Maria de Fátima, né? A Maria de Fátima puxa o César Ribeiro para sacanagem, né? O César Ribeiro, ele tenta sair dessa vida bandida, levar a vida honestamente, e ela puxa ele para continuar na vida bandida. Curiosamente, no final da novela acontece o contrário, né? Acontece o quê? Que a Maria de Fátima está morando com a Raquel, com a mãe dela, conformada, trabalhando como uma vendedora numa loja, levando uma vida honesta, direita em tudo. E quem que aparece para virar a cabeça dela? O César Ribeiro, né? Que é a coisa mais maravilhosa para mim da novela, né? O César Ribeiro corta para os dois lados. Ele aparece com o nobre italiano lá, que é caso dele, e aí ele volta a ter um caso com a Maria de Fátima e convence a Maria de Fátima a casar com o nobre, né? Porque o nobre, ele precisava encobrir que era homossexual, porque ele queria ser candidato a deputado e precisava constituir família em casa com a Maria de Fátima, né? Ou seja, os dois caras que ele tem relações, né, heterossexuais e homossexuais, eles se casam entre si, né? Genial, Gilberto Braga, genial. Então isso é uma reviravolta, né? Porque na primeira versão era... no início da novela era a Maria de Fátima que queria dar uma desperta e fez a cabeça do César, né? No final é o César que volta, né? E que faz a cabeça da Maria de Fátima para sair da vida certa e voltar para sacanagem, né? Ora, genial, absolutamente genial, né? Agora eu quero falar das atuações, né? Dos personagens principais, porque não dá para falar da atuação dos personagens periféricos, senão esse vídeo fica longuíssimo, já está com quase 20 minutos, né? Eu costumo fazer vídeos de 6, 7, 8 minutos, e esse aqui já está com quase 20, né? Mas vamos lá, a Raquel. A Raquel era feita pela Regina Duarte na primeira versão e é feita agora pela Thaís Araújo, né? Olha, gente, a Regina Duarte fez um papel de Raquel muito bom, com muita entrega, com muito trabalho. Ela vê-se que ela trabalhou para fazer o personagem, a composição do personagem, para incorporar a mulher ética, a mulher honesta e tudo isso, né? Só que a Regina Duarte gritava um pouquinho além da conta, né? A Thaís Araújo não. A Thaís Araújo está perfeita, está absolutamente perfeita. Eu fico com a Thaís Araújo, tá? Que além de tudo é a mulher mais linda que existe no Brasil, tá? Bom, o Ivan Meirelles. O Ivan Meirelles, ele era vivido pelo Antônio Fagundes, lá na versão original, e agora é vivido pelo Renato Góes, né? Renato Góes, me desculpa aí,
mas não está chegando nem perto do Antônio Fagundes. Não está chegando nem perto do Antônio Fagundes, né? O Antônio Fagundes era mais sedutor, o Antônio Fagundes era mais determinado, o Antônio Fagundes era mais ambicioso, né? Porque o que marca esse personagem é a ambição, que em algum momento se torna desmedida. Então, até agora, você não tem feito nada próximo do Antônio Fagundes. É claro que ninguém é Antônio Fagundes, né, gente? Eu boto ali, para mim, o ator melhor que eu vi na minha vida, né? Me desculpem aí o Lima Duarte, o Paulo Gracindo, o Jardel Filho, o Sérgio Cardoso, o Paulo Outram e tudo, mas o melhor ator que eu já vi na minha vida brasileira é o Tony Ramos, né? E logo depois, Antônio Fagundes, né? Junto com Osmar Prado, junto com Marcos Caruso, por exemplo, que é sensacional também, né? Mas o Antônio Fagundes é top de linha, é o que eu tô querendo dizer. Renato Góes, você ainda não chegou lá, né? Terceira, Maria de Fátima. Gente, também não dá nem para saída, né? Essa Maria de Fátima da Bela Campos, né? A Bela, que é Bela, né? É belíssima a atriz Bela Campos, né? Mas olha só, a atuação artificial, toda hora sorrindo, né? Aquele sorriso artificial. O personagem original da Glória Pires não era assim, não. A Maria de Fátima da Glória Pires tinha momento certo para sorrir, né? Como tinha momento certo para chorar e momento certo para ser determinada dentro daquela vigarice que ela propunha. A Glória Pires é inimitável, inimitável, inimitável e incomparável, 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 né? Olha, acima da Glória Pires eu coloco no mesmo patamar a Adriana Esteves, né? No mesmo patamar, inclusive elas fizeram novela juntas, né, em que uma era protagonista e outra era antagonista, também do Gilberto Braga, né, e acima dela só as duas Fernandas, né, a Fernanda Torres e principalmente a Fernanda Montenegro, tá? Então, assim, não dá para comparar com a Glória Pires, não dá. A Bela Campos fica a léguas e léguas de distância, né? Bom, o César Ribeiro. Bom, eu acho que na época o Carlos Alberto Richelli fez muito bem, como acho que o Cauã Raymond também está fazendo bem, né? Inclusive, essa treta que está tendo entre a Bela Campos e o Cauã Raymond, eu acho que se um dos dois precisar sair da novela, deveria ser a Bela Campos, viu? Porque é claro que o ideal é que nenhum dos dois saia, né? Como é que você vai mudar Maria de Fátima no meio da novela? Como é que você vai mudar o César Ribeiro no meio da novela? Mas só que o Cauã, ele tá sendo convincente da sua interpretação, né? Aliás, o papel é toda a cara do Cauã Raymond, né? A Bela Campos, infelizmente, não tá. Então, o que eu quero dizer, tanto o Carlos Alberto Richelli fez muito bem na época, como o Cauã Raymond também faz atualmente, né? Gente, Heleninha Reutemann. Eu vou dizer isso com dor no coração. Paola, você é linda. Você é linda, né? Para mim, junto com a Thaís Araújo, já citada, e a Ana Hickman, as três mulheres mais lindas do Brasil, né? Você é maravilhosa, Paola. Uma mulher linda, deslumbrante. Mas a tua interpretação está abaixo da Renata Sorrah, né? Está abaixo. A interpretação da Renata Sorrah é impressionante. É impressionante, né? Talvez a melhor atuação da novela. Talvez a melhor atuação da novela da antiga, né? A Renata Sorrah é espetacular, né? Olha só, a Renata Sorrah, eu imaginava, agora revendo, mudei de opinião. Eu imaginava que a Renata Sorrah ela só ia se destacar quando a Heleninha começasse a tomar os porres, né? Não, a Renata Sorrah, ela já se destaca desde o início da novela, antes dela cair na tentação dos porres, né? Então a Renata Sorrah é fora de série, é fora de série. A Paola, nesse início, está um pouco apagada. Vamos ver se você melhora, Paola. Mas, inclusive, a Renata Sorrah falou aí no Sem Censura outro dia, para dizer, esquece da gente, pensa nessa garotada que está fazendo a novela atualmente. São eles que têm que ser os artistas, deixa a gente para trás. Renata, é impossível, é absolutamente impossível. Quem viu a outra, sobretudo, não vai deixar você para trás, né? Que grande atuação, Renata, que grande atuação, né?
Na minha visão, as 3 melhores atuações foram a Glória Pires, a Renata Sorrah e a terceira eu vou falar agora, né? Então chegamos ao personagem icônico da novela, Odete Roitman. Odete Roitman foi feita pela Beatriz Segal, né? Olha, gente, eu me arrepio todo de falar da Beatriz Segal. Me arrepio todo, porque a atuação da Beatriz Segal é um negócio fora de série, né? Vai ser má assim no caramba, vai ser durona assim no caramba, vai ser sovina assim no caramba, né? Cara, eu vou te dizer pra vocês, cara, eu duvido que a Débora Bloch chegue sequer perto, tá? Por quê? Tô dizendo que a Débora Bloch é uma má atriz? Não. Pelo contrário, ela é uma excelente atriz, né? Só que ela não tem jeito de Odete Roitman, ela não tem biotipo de Odete Roitman, né? Acho que ela não vai ter o sotaque francês da Odete Roitman, pelo que já mostrou, né? Apesar da Débora ter sido casada há muitos anos com o francês, né? Então, enfim, eu acho difícil, muito difícil fazer algo à altura da Beatriz Segal, né? Então, ou seja, o elenco principal, você tem aí a Beatriz Segal, tem a Renata Sorrah, tem o Antônio Fagundes, né? Tem a Glória Pires, né? Muito melhores do que os atuais, né? Eu acho que só perde mesmo a Regina Duarte, porque eu acho que a Thaís está melhor, a Thaís está muito bem na novela, está muito bem, né? E no caso do César Ribeiro, eu acho que é um empate técnico entre o Carlos Alberto Richelli e o Cauã Raymond, né? Bom, gente, basicamente era isso que eu queria dizer para vocês. Eu quero dizer também o seguinte, né? Eu vou gravar vídeo sobre a novela comparando cenas pontuais da Vale Tudo antiga com a Vale Tudo nova, tá? Vão ser os shorts, né? Os vídeos de até 1 minuto, né? Há bastante diferenças, eu achava que o texto era parecido. Gente, tem tanta diferença. Só até o capítulo 20 que eu vi da Vale Tudo antiga até agora, eu já anotei aqui no meu WhatsApp 100 tópicos para fazer vídeo. 100 tópicos, mais de 100 na verdade, né? Então, eu vou gravar vídeos shorts, né, que são os até 1 minuto, falando sobre diferenças na Vale Tudo atual e a Vale Tudo antiga, tá? Então, se você quiser, ao longo do tempo, me acompanhar com isso, eu agradeço, tá? Bom, esse vídeo já tá com quase meia hora, né? Eu acho que eu uma vez gravei aqui um vídeo de 1 hora e nunca mais fiz isso, né? Vídeo de quase meia hora não tem, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Eu sei que o título desse vídeo é pretensioso, mas eu precisava criar uma forma de chamar a atenção de vocês para assisti-lo, né? E eu sou Luiz Felipe Chateaubriand, entendo muito de Vale Tudo, como vocês podem ver, né? Desculpe se eu estou sendo pretensioso, se eu estou sendo marrento, mas é verdade, tá? E muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, sim a todos. Temos muito o que falar sobre Vale Tudo ainda, né? E por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e comente, né? E outra coisa também, eu tenho aqui na descrição do vídeo 4 trabalhos escritos, né? Algum deles pode interessar vocês, então dá uma olhada na descrição, porque você querendo nos trabalhos, entra em contato comigo que eu posso fazer preços módicos. Mais uma vez, muito obrigado.